Bom, pessoal, hoje o vídeo é diferente, eu vou trazer para vocês aqui a minha entrevista com a Mônica e com a Margarete no congresso da Círculo Escola, o 4º congresso, foi muito especial para todos nós. Eu queria agradecer aqui a Círculo Escola por ceder essas imagens aqui, o Juliano e toda a sua equipe por deixar eu utilizar essas imagens aqui neste canal e compartilhar com vocês. Para vocês conferirem todo este material incrível do congresso, aqui embaixo, link na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso a todo este material lá no site da Círculo Escola. Ah, e não deixe de seguir eles também nas redes sociais e aqui no YouTube, onde tem muito material bacana deles e, o melhor de tudo, gratuito para vocês. Pessoal, como vocês viram aqui, a gente trouxe um convidado especial também, né? Ele está lá em cima, depois quem quiser pegar autógrafo e tirar foto com ele, ele vai estar lá. Ele é muito fotogênico. Fotogênico, muito. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar essa entrevista e vendo o que vai dar, né, Mônica e Margarete? Isso dá um arrepio na alma, né? Então tá. Pessoal, a gente tem o documentário que vai rolar aí. Tem tudo a ver aí com o que está passando hoje aqui. Depois eu vou voltar aqui para falar só sobre ufologia, trazer documentos. Vai ser um momento bem interessante aí sobre a ufologia que tá em alta, né? Agora a gente vai querer saber também um pouquinho da ufologia, mas nesse ambiente de transição. A primeira pergunta aqui é para a Mônica. E o Ananias que quer saber como você vê o papel da ufologia na transição planetária e o que poderia mudar? A gente viveu e vive ainda oficialmente um isolamento cósmico, né? No alto da arrogância bestializada do humano da Terra, nós somos os únicos do universo. Vamos parafrasear o Carl Sagan, que desperdício. Né? 200 bilhões de sóis só na nossa galáxia e os únicos bonitinhos somos nós, vamos combinar. Então, é claro que isso é o velho, é o passado que a gente tem que combater. E a ufologia entra nesse contexto, principalmente a ufologia moderna, a partir de 47, quando começaram os contatos, as abduções, para descortinar o universo que de fato existe. A nova Terra vai ir contra o isolamento em todos os sentidos, do humano, entre humanos, terrícolas e entre os irmãos de outros planetas. Ela é fundamental. Na minha opinião, a ufologia é uma das pedras fundamentais da nova Terra. Show. Muito bem. Vamos dar gancho aqui e continuar com mais uma pergunta, Mônica. Por que ainda é tão difícil a convergência, a convivência entre a espiritualidade e a ciência na Terra? Planetas de expiação e prova, notadamente, como nós, né? A espiritualidade e a ciência são retas paralelas, elas vão se encontrar no infinito. Conforme a gente... E o Einstein falou um negócio que eu acho fundamental, né? A ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. É impossível haver progresso em qualquer um dos dois campos se nós formos absolutamente tridimensionalizados, ciência, ou multidimensionalizados sem a terceira dimensão, espiritualidade. Nós somos seres espirituais tendo uma vivência física, então nós somos regidos por leis físicas, mas também por leis cósmicas. A nossa ciência vai ser primária enquanto ela não entender a multidimensionalidade. E a espiritualidade, porque leva ao fanatismo, leva à fé não raciocinada e ao volume de mistificações que a gente tem aí, sem a base científica, também se perde. A Margarete e eu escutamos a semana passada uma pessoa que falou que foi encontrada dentro de uma placenta num saco de lixo, cabia na palma da mão, porque é o ET. Entendeu? Aí você fala, você sabe que você está mentindo, né? Quer dizer, se você sabe que você está mentindo é porque você quer me enganar. Como é que você pode usar uma religião ou uma crença para enganar pessoas? O maior tesouro que nós temos é a nossa fé, desde que ela seja lúcida, questionadora, porque isso é fé. A fé que aceita sem questionar é crença primitiva, é fanatismo. Jesus nos ensinou a pensar. Por isso que eu acho que nós temos que somar a lucidez racional da ciência com a lucidez espiritual das crenças, e aí nós vamos conseguir um universo bem mais vasto.
Ótimo. Acho que é por isso também que a gente vê as pessoas tão perdidas hoje nas religiões com essa fé cega, né? As pessoas acabam mergulhando de cabeça e não olham mais ao redor, né? E, enfim, assim acontece tanto na ciência quanto na ufologia. A ufologia é um grande problema, muitas vezes, essa limitação. Se tu está na ufologia científica, uma hora vai bater em algum ponto e tu não vai conseguir explicar, e entra a espiritualidade no meio, né? Você é um grande pesquisador, e sério. Você sabe que a ufologia casuística está paralisada. Com certeza, totalmente. E a ufologia espiritualista, pum, explodiu. Tem que ter uma explicação. Nós precisamos do cara que vai lá fotografar a nave, filmar a nave, cheirar a grama onde a nave pousou, hipnotizar o abduzido. Nós precisamos dessas pessoas. Mas também precisamos daquelas que têm contato real com caras de outros planetas através da telepatia. A união, nesse momento, está aqui, ó, para que ela possa ser aqui. Agora que a Mônica falou também, um dos documentos que eu vou apresentar depois é justamente isso, a comunicação telepática, e isso tudo estudado lá no final dos anos 40, e não é por mim, é pelo FBI, pela CIA, são documentos que provam que eles estão interessados nas multidimensões, na espiritualidade, de onde é que vêm esses seres, e que o contato acontece há muito tempo. E isso está tudo registrado à moda antigo, que é mais legal e disponível para todo mundo, que depois eu quero passar para vocês. Obrigado, Mônica. Vamos falar então com a Margarete agora umas perguntinhas aqui também. Margarete, como costumam ser as suas experiências psíquicas de contatados e abduzidos que chegam até o teu consultório? Olha, eu acredito que a maior parte das pessoas que são contatadas e abduzidas, na verdade, tudo acontece aqui, né? A maior parte acontece aqui. Algumas pessoas a gente percebe que têm contato físico, mas a maior parte vem em sonhos, em lampejos, em flashes que as pessoas têm. Às vezes vem em intuições, pensamentos que aparecem do nada, blocos de informações de assuntos que as pessoas não dominam, não conhecem. De repente, elas recebem muita informação. Normalmente, elas vêm perturbadas, bem perturbadinha, né? Vem assim. Eu ia perguntar como é que elas chegam lá assim. Chegam confusas, chegam estranhas, muitas achando que estão loucas, né? Que estão... como às vezes a pessoa olha assim, bom, meu tio teve esquizofrenia. Então aí a pessoa começa, será que que eu estou esquizofrênica também? Está na lista. Então muita gente se questiona, e é saudável se questionar, mas é saudável também entender os fenômenos, que acontecem na nossa vida, que nós não conhecemos, né? Porque a ciência ainda não está abraçando esse fenômeno. Por isso que a gente chama de fenômeno, né? Mas, a partir do momento em que a ciência começar a entender e a decifrar todo esse tipo de contato telepático, mediúnico e tudo mais, talvez isso deixe de ser fenômeno e acabe sendo uma coisa muito natural. A ideia, quando eles chegam, primeiro, verificar esses dados, se esses dados têm sentido, se eles são baseados numa imaginação muito fértil, que costuma ter, né? As pessoas juram que estão tendo milhões de tipos de contato, e aí nós nos baseamos em quê? Não só em perceber como é uma mente que está vivenciando fenômenos estranhos, porém é uma mente saudável, né? Então você acaba percebendo, não, é uma pessoa equilibrada, tem um trabalho, tem uma vida mais ou menos, né, em ordem social, financeira, profissional e tudo mais. Então você fala, bom, já estou descartando a possibilidade de ser uma pessoa muito desequilibrada, né? E você vai por etapas, vai por descarte mesmo. E aí chega um momento até de hipnoses ou de regressões, se for necessário. Eu não faço isso sempre,
É bem se for muito traumático e necessário trabalhar aquilo. Aí você consegue verificar também se existe veracidade ou não. Porque se tem uma coisa, Rico, que é muito natural numa pessoa que é contatada abduzida, é que ela não consegue mais ser ela mesma, o que ela era. Você percebe uma mudança muito profunda naquela pessoa. Ela questiona as coisas, ela questiona a vida, ela questiona o que ela fez até hoje da vida dela. Ela desperta, de alguma maneira, pelo questionamento. E isso pode causar muitos traumas, porque se a pessoa for muito rígida nas suas crenças, ela se destrói internamente. Ela fala, meu Deus, eu não quero sair disso, eu quero ter aquela minha vidinha de sempre, trabalhar, chegar em casa, botar aquele pijama meio furadinho, sentar na televisão, assistir aquela novela, aquela série coreana, não é assim? Eu quero essa vida para mim, eu não quero que essa vida acabe. Eu quero fazer um churrasquinho na laje no final de semana, ouvir meu pagode, meu funk, e está tudo certo. Mas a pessoa que é contatada não consegue mais isso. Ela não consegue mais ter uma vida comum e alienada. Então, a gente tem alguns sinais que vão indicando que não é loucura, mas que, sim, é algo que está acontecendo. Com o tempo de trabalho, você vai percebendo aquela característica neles, né? Sim. Sim. Que a pessoa, querendo ou não, é uma chave que, quem sabe, o despertar deve ser até doloroso pensar o quanto a vida, às vezes, foi até desperdiçada, né? E dá aquele plim e tu fala, cara, o que eu estou fazendo da vida, né? Quanto tempo eu perdi, né? E aí não dá mais para voltar atrás, tá? Isso é um processo iniciático, que a gente chama. Ninguém pediu, tira de mim isso aqui, eu tiro o chip. Todo mundo. Normalmente tem gente que chega e fala assim, eu tô toda chipada. Aí você fica, oi? Né? Tô chipada da cabeça aos pés. Então, são coisas que precisam ser estudadas, porque, às vezes, as pessoas associam a ufologia a outros tipos de fenômenos que estão acontecendo psíquicos com a pessoa, né? Então, aí a gente parte para fazer trabalhos mesmo técnicos de analogia entre arquétipos, a simbologia daquilo para a pessoa no inconsciente, para poder trabalhar aquilo, e na cabeça dela é ufologia. Então, é um assunto muito delicado. Eu nunca, jamais, em tempo algum, você descarta qualquer tipo de verdade que a pessoa vivencia. Essa é a parte psíquica mais importante. É verdade? Sim. Para a pessoa, é verdade? Sim. E está incomodando e transformando? Sim. Está incomodando? Sim. Então, antes de mais nada, você tem que ver isso, a verdade da pessoa, como ela interpreta aquilo. E respeitar essa verdade e trabalhar com muita delicadeza e amorosidade naquela verdade que a pessoa está vivenciando. Ela pode chamar de ufologia, a gente pode chamar de esquizofrenia, ou então pode chamar de psicose, ou então pode chamar de um fenômeno mediúnico, pode ser tanta coisa. A primeira coisa, eu acho que é a loucura, né? Pais, mais os jovens, então, estão passando por uma fase e tem que internar, né? Não tem outra forma. E a pessoa vai descobrindo. No meu caso, pelo menos, que eu comecei cedo, também aos 16, foi por aí, assim, né? Só faltou eu ter conhecido a Margarete aqui, né? Que ela já tinha me salvado antes. Foi para a clínica? Por pouco, Então, o que na época, assim, a espiritualidade me ajudou um monte, assim, porque ela abriu um leque imenso, assim, eu comecei a compreender. Tive que estudar sozinho, pesquisar sozinho, né, dentro da família, aquela coisa mais ortodoxa e, enfim, tive um amparo legal ali e me ajudou um monte. Só que esse número de contatados, ele cresceu muito, né? Os contatados, despertos, casos de abdução. Casos de abdução no mundo são milhões. E gancho para a próxima pergunta, Margarete, se você acredita que os terapeutas eles estão preparados
para atender tantas pessoas com essa mesma descrição e se tem demanda de profissionais para isso? Não. Na verdade, eu não comecei pela psicanálise a minha vida, dessa vida louca, estranha, com gente esquisita, né? Festa estranha com gente esquisita. Na verdade, eu comecei pela espiritualidade. Então, quando eu vivenciei fenômenos, eu comecei a estudar Allan Kardec, estudar um caminho confiável, falando de mediunidade, fiz curso de mediunidade, aquelas coisas todas que a gente já sabe o caminho. Então, eu vim pela espiritualidade, trabalhei na parte mediúnica, conheci o sistema energético do corpo, e aí comecei a estudar trilogia analítica, que é Dr. Kepp, ele é mesmo meio do avesso, né? Uma pessoa que já pensa meio fora da casinha, que combinava muito comigo, né? Então, eu não vim do mundo tradicional. Agora, as pessoas, não, elas estão vindo da vida profissional, da terapia, estão fazendo o contrário, o caminho. Começam na psicologia, na psicanálise, para depois começarem a entender que existem fenômenos diferentes. Então, isso dificulta muito um terapeuta, porque ele não tem essa vivência, essa bagagem que vem de 30 anos aí que eu tenho estado. Às vezes ele vai descobrir no meio do caminho algo assim. No meio do caminho. Então, tem muito chão, mas hoje já tem muito terapeuta ligado, já começando a conhecer, pelo menos, a parte mediúnica, a fazer cursos, a entender os fenômenos. Mesmo os hipnólogos estão começando a entender este processo, né? Os hipnoterapeutas, os psicólogos, mas eles têm limites. Existe um tal de um conselho. Quem sabe aqui que é psicólogo sabe. O conselho proíbe de se falar certas coisas. E aí, quando eu fui decidir que curso fazer, se eu fazia uma graduação de psicologia ou psicanálise, eu escolhi a psicanálise pela liberdade que eu ainda tenho de falar de fenômenos mediúnicos, espirituais e ufológicos. Porque eu não falei, ninguém vai me segurar. Depois de véia, você vai querer que alguém segure sua língua? Localei? Não, eu falei, não, de jeito nenhum. Eu quero ser livre para falar. E se um dia tiver um conselho de psicanálise que me proíba, ótimo, eu largo a psicanálise, vou ser terapeuta e está tudo certo. E já casa com o que a Mônica comentou, né, Mônica, do limite que vai, em que a ciência fala, não, a partir daqui já não dá mais para passar, né? Eu não posso, dentro do meu código de ética, o médico é agnóstico. Ele não pode, é laico. Medicina é laica. Você não pode colocar a sua crença no paciente, no que eu concordo, mas eu sou médico, não deixei de ser médium. Se eu estou atendendo uma pessoa e eu estou vendo além do que a ciência médica me ensinou, e meu objetivo é ajudar aquela pessoa, por que eu não vou ajudar? Eu não posso ser... se eu aceitar que restringam o meu conhecimento, e eu respeito o meu código de ética ao extremo, porque ele é o norte da minha profissão, foi feito para proteger o paciente, não o médico. Os conselhos existem para proteger o paciente. Mas, se eu puder ajudar o meu paciente além do que a ciência me dá, eu tenho obrigação moral e ética de fazer isso. Respeitando o código de ética, eu não preciso nem tocar no assunto, mas eu vou usar as armas que eu tiver, ou ferramentas, para ser útil ao meu próximo. Isso aí. Ótimo. Eu acho que dentro da ufologia, saber que tem pessoas que estão ajudando nessa área, que para mim, a área mais delicada da ufologia, quem tem contato, as pessoas precisam ser... Muitas vezes, a gente está comentando esses dias, elas precisam ter pelo menos alguém para ouvir a história delas, né? Para mim, no canal, chega muitas pessoas que fazem isso. Não, eu não quero divulgar, eu não quero os holofotes, eu quero só alguém que me entenda, que ouça a minha história para quem sabe, tirar aquela carga e não pensar também que tá maluco, né? Que tem gente, milhares de pessoas passando pela mesma experiência, né?
Então, agora, a pergunta é para ambas: o que é a nova terra para vocês? Olha, para mim a nova terra é um novo estado de consciência. Não tem como construir um novo mundo se nós aqui, como povo, não mudarmos do nosso nível, né? O nível de consciência como é que eu vejo a vida, como é que eu acredito que a vida seja, como é que eu enfrento os problemas da vida, né? O estado de consciência, ele vai me permitir ver níveis mais elevados da minha consciência. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, muito apegada à materialidade, eu não tenho como criar esperança olhando para o caos que existe na Terra. Fica muito difícil. Mas, se eu já começar a olhar com coragem, sair de mim e ir ao encontro do outro, porque esse é um processo, é uma condição sine qua non. Se eu evoluo, eu não vou conseguir mais olhar só para o meu umbigo. Eu vou ter que sair de mim e ir ao encontro do outro. Então, qualquer transcendência que a gente queira, vertical, com Deus, com o processo evolutivo, com o todo, ele só existe se eu primeiro tiver uma transcendência horizontal. Então, a partir do momento que eu vou ao seu encontro, que eu ajudo você a andar, você me ajuda a andar, estamos todos juntos, né? Então, eu saí de mim para encontrar esse outro, e esse outro no mesmo nível, a ideia aqui é fraternidade, e não a gente sempre achar que está melhor que alguém. Quando eu trato as pessoas nesse mesmo nível de respeito, aí eu consigo uma transcendência vertical. Então, essa nossa transcendência vertical, a gente acha que vai conseguir sentando numa cadeira e fazendo né? Por meia hora todo dia. Não. Embora isso ajude muito, e isso também nos tranquilize, nos centralize, na verdade, o nosso caminho é indo ao encontro do outro, é fazendo o bem para todos. É aquilo que eu faço impacta, e impacta positivamente na vida dos outros. Quanto mais pessoas eu impactar fazendo bem, mais eu estou transcendendo e mais eu estou indo para a nova era. Hoje não tem como ir para uma nova era, para uma nova terra, se continuarmos mesquinhos, se continuarmos com os paradigmas reduzidos de que eu tenho que olhar só para mim e para mais ninguém, aí esquece. Não existe nova terra com isso, né? Eu vou precisar, de fato, entender que só vamos se formos todos juntos. Eu nunca serei feliz sozinha. Nós viemos para sermos felizes juntos, né? Isso, para mim, é nova terra. Muito bem. E, para mim, assim, tem duas coisas que me marcaram muito. Primeiro, igualdade, liberdade e fraternidade. Eu adoro esse ideal da Revolução Francesa. Se nós não formos iguais, nós não seremos fraternos. Se nós não formos fraternos, não seremos livres. E todos nós aqui somos reféns de N coisas. Conceitos, preconceitos, medos, obrigações que nos fazem dizer amém e baixar a cabeça quando queríamos fazer o oposto, convenções que matam a pessoa na pele errada ou na opção sexual errada, ignoram a dor do animal, a árvore que está sendo destruída para alimentar a ganância, né? O mineral. Então, para mim, a fraternidade é a única hipótese possível para existir uma nova terra. A nova terra baseia-se na fraternidade. Aí eu lembro de um cara que eu sou super fã, chamado Jesus, né? E ele falou assim: sempre que houver 2 ou mais em meu nome reunidos, lá eu estarei. Mas que cara, né? Quando eu era pequena, eu falava, por que será? Eu estou sozinha aqui, então, como eu estou sozinha, ele não está comigo, né? Aí depois eu aprendi que 2 é o mínimo para a fraternidade. 1 sozinho não é fraterno, mas em 2 já é fraternidade. Então, sempre que houverem 2 em meu nome reunidos, fraternidade, ali eu estarei.
Isso para mim é a nova terra. Muito bem. E emendando aqui uma nova terra, um novo modo de pensar, a gente tem uma coisa. Eu estou olhando aqui dos monitores, eu estou com uma vontade de abrir um sorrisão aqui, eu estou me contendo, tá? Vocês sabem que o ingresso de vocês aqui, ele foi transformado também numa doação, né? E aí já começa a fraternidade de tudo isso, né? Poder ter mais conhecimento, expandir a consciência e ainda ajudar o próximo. Tá aí a nova terra, né? Todo mundo se ajudando e podendo ajudar os outros. Eu não sei se vocês têm aí a imagem. Vamos colocar aí no telão a imagem do que já foi arrecadado aí, nesse evento que a gente está fazendo. Tá bem legal, né? Pessoal, graças a vocês. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. A quem está assistindo online, que também não pôde aparecer por aqui. Todo mundo tem parte nisso. E isso por si só já está construindo uma nova terra. Obrigado, Mônica. Obrigado, Margarete. Logo mais eu apareço por aqui de novo. Então, quem quiser tirar foto também com o Ananias, pegar autógrafo, pedir que tipo de nave ele tem, ele vai estar lá em cima, tá? Valeu, pessoal. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, leve para mais pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar e muito na vida de alguém que você conhece. Então, compartilhe. Coisas boas precisam ser compartilhadas. Muito obrigado aí, Círculo Escola, por esse momento incrível e até o próximo. Valeu!